Bem-vindo à 13ª jornada beneficente de radioterapia. E este ano com novidades. Do conforto da sua casa, você vai assistir conteúdos incríveis. Se você não vem até a jornada vai até você. Este é o novo normal. E ao longo desses anos realizando o evento beneficente, a jornada já conseguiu trazer muitos rostinhos felizes. Seja com doação de brinquedos, ovos de Páscoa, kits de higiene pessoal ou alimentos. Quero agradecer a participação de todas, de todos e todas, que graças a você a jornada continua firme e forte. Esse ano estamos realizando uma vaquinha virtual, está passando na tela um link aí, quem puder colaborar com qualquer valor, para estarmos realizando nossa ação do Dia da Criança, será bem-vindo. E sem enrolação, vamos apresentar o nosso primeiro palestrante. Nosso primeiro palestrante vai estar falando dessa transição aí do 2D para o 3D. Muito interessante. O tanto de avanço que a gente teve do 2D para o 3D é uma coisa monstruosa. E para falar desse assunto muito interessante e complexo, chamo agora Rosângela Carvalho de Andrade. Toca aí, Rô! Olá, seja bem-vindo à 13ª jornada de radioterapia. Eu sou tecnóloga Rosângela Carvalho. Hoje eu atuo pela instituição do IANSP, que é o Hospital do Servidor Estadual, e Hospital Santa Marcelina. Sou formada como técnica em radiologia, com especialização em radioterapia, com formação também como tecnóloga e pós-graduação em tomografia e ressonância. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, que foi a migração do 2D para o 3D, como que foi isso na prática, tá? Primeiro eu vou fazer uma introdução sobre o que é a radioterapia. Sei que tem muitos alunos que acompanham, né, os eventos. Então, sabemos que a radioterapia é o uso clínico da radiação ionizante para fazer o tratamento do câncer, né, ou de alguma neoplasia. E o objetivo é sempre eliminar quaisquer células cancerígenas e impedir que elas se proliferem, tá? Sabemos que em volta do tumor, temos órgãos de risco e tecidos sadios, né? E como o intuito da radioterapia é somente destruir as células cancerígenas, é necessário fazer um planejamento para evitar qualquer dano que possa ser até irreversível para o paciente. Então, somente para explicar um pouco sobre as principais modalidades da radioterapia, nós temos a braquiterapia, onde a fonte fica em íntimo contato com o tumor ou com a região de tratamento, né? Como podemos ver aqui na imagem, esse seria uma braquiterapia de próstata, onde o tumor ele fica em íntimo contato com a bexiga e com o reto, e as fontes radioativas são inseridas diretamente na próstata, tá? E a outra modalidade também é a teliterapia, que é onde nós vamos focar hoje,
tá? Que é onde a fonte de radiação fica a uma certa distância do paciente, ou da região de tratamento, né? E dentro da teleterapia, nós temos uma grande evolução, né? Que começou lá com o 2D, foi indo para o 3D e MRT, e hoje vemos que tem grandes tecnologias que ajudam sempre a fazer um planejamento diminuindo a toxicidade para o paciente. Tá? Então, começando lá pelo 2D, vamos citar as principais características, tá? Dessas que são utilizadas principalmente, imagens planares, que são as radiografias. Tá? Nós contamos com alguns contras, né, que são principalmente baixa resolução e definição, porque mesmo utilizando o filme oncológico para fazer essas radiografias, nós temos muita sobreposição de estruturas, né, e uma baixa qualidade. E eles são realizados diretamente ou na estação de tratamento, no acelerador linear, muitas vezes já foi feito diretamente no cobalto, ou nos simuladores. Tá? Aqui nós temos à direita uma imagem de um simulador, né? Esse especificamente fica da instituição Santa Marcelina, onde ele tem as principais características bem parecidas com a de um acelerador linear. Tá? Então, os simuladores, eles são equipamentos de radiodiagnóstico que eles têm acessórios bem similares ou iguais às unidades de tratamento, por exemplo, um acelerador linear. Tá? Esse caso também é um simulador, que também é acoplado com uma radioscopia, tá? Muitos lugares, o paciente, quando ele faz uma simulação 2D, ele já sai com a região de tratamento definida e a radiografia pronta para a definição da região de tratamento, tá? As principais características que são iguais aos aceleradores lineares são o gantry, a mesa e os colimadores, tá? Porque a mesa, principalmente, tem que ser plana, exatamente como a unidade de tratamento, um simulador ou um cobalto 60, tá? Então, para resumir, as principais características de um planejamento 2D é que nós vamos utilizar um raio-x, uma radiografia, para fazer o planejamento, e está entrando em desuso, porque tem muitas desvantagens, né? A começar pela localização da área de tratamento, que nunca é tão fidedigna. Então, sempre usamos a anatomia topográfica para fazer a localização e determinação do campo de tratamento, tá? Então, essas radiografias, elas são utilizadas para analisar todos os campos de tratamento, e qualquer alteração que o médico solicite nesse planejamento, ele já vai solicitar uma nova radiografia para confirmar se essas alterações estão de acordo, tá? Todas as proteções para as regiões que não são necessárias fazer o tratamento, o recibidose, o médico, ele desenha algumas proteções diretamente na radiografia, tá? Que temos aqui nessa imagem, por exemplo. O médico, ele desenhou a proteção, que seria nos pulmões, e aí foi feito um bloco para fazer a proteção do pulmão. E aí, na imagem da direita, nós vemos que tem uma radiografia com a dupla exposição, onde temos a anatomia do paciente, e é onde está mais enegrecido é a região que foi irradiada. Tá? A parte mais clara é a região do pulmão que foi realizada a proteção com bloco e que não vai receber dose. Outra característica é a definição de volume e de qualquer região de tratamento vai ser sempre pela anatomia radiológica ou anatomia topográfica. O médico, normalmente, ele já tem os exames do paciente, ou ele visualiza no sistema, ou o paciente traz para o médico para ele visualizar onde que é a região de tratamento e, assim, determinar a região de tratamento. E o cálculo de dose, ele vai ser manual.
o paciente, ele pode ser representado por um contorno do próprio paciente ou um phantom, tá? Isso aí é quando você já está migrando o 2D para um 2D e meio, onde você utiliza um phantom para fazer a definição do contorno do paciente, tá? Ou mesmo o contorno do paciente. E aí, como nós temos uma incerteza na localização desse volume, acaba que dá uma margem maior para o tratamento. Então, os volumes de tratamento são maiores, exatamente por essa localização imprecisa dos volumes, tá? E aí, como não tem essa certeza de localização, acaba sendo mais difícil reduzir as margens de tratamento. E uma vez que nós aumentamos a margem de tratamento e irradiamos mais o paciente, é passível de ter maiores toxicidades, né, e ter algum efeito tardio a longo prazo, tá? Então, somente para fechar, no planejamento 2D, nós não conseguimos quantificar a dose que cada órgão vai receber nessa região de tratamento. É um planejamento onde a dose é sempre aproximada, tá? E isso limita muito as técnicas de tratamento. Então, nós não conseguimos fazer uma intensidade modulada, alguma outra evolução de técnica nesses tipos de tratamento, tá? E aí, do 2D para o 3D, nós temos uma evolução, tanto na técnica de fazer a simulação, quanto na forma de entregar a dose, tá? Então, a principal característica que vai diferenciar o planejamento 2D para o 3D é a forma de aquisição da imagem, tá? Então, o que vai mudar do 2D para o 3D? Muda só o posicionamento? Vão mudar os acessórios, os protocolos, os equipamentos? Então, muda muita coisa, tá? A começar que, para fazer um planejamento 3D, nós precisamos de uma tomografia, tá? Porque o planejamento, ele é realizado com imagem tridimensional, que conseguimos através de uma tomografia. Pode ser realizado com uma tomografia convencional para radiodiagnóstico? Pode, desde que sejam feitas algumas adaptações para realizar o planejamento, tá? Então, na esquerda nós temos uma imagem de um tomógrafo que é do radiodiagnóstico, onde a mesa é côncava, e o diâmetro do gantry, ele é um pouquinho menor, então chega em torno de 50 centímetros aí de fora. E na imagem da direita nós temos um tomógrafo que chamamos de Big Bore, onde ele tem uma abertura do gantry maior, um diâmetro maior, e a mesa, ela é plana, e pode ver na lateral também que tem o laser adaptado, que eu já vou citar um pouquinho mais para frente, tá? Então, o que seria o ideal para a radioterapia com a tomografia? Um tomógrafo que fosse Big Bore, com uma abertura do gantry, um diâmetro maior, né? Que hoje nós temos no mercado com um diâmetro de 80 centímetros, tá? Então, aqui, só para mostrar um pouquinho, no FOV, se nós temos uma tomografia convencional do radiodiagnóstico e nós vamos utilizar para a radioterapia, nós podemos sofrer um pouquinho na hora de fazer essas aquisições, porque alguns pacientes nós precisamos fazer a aquisição de todo o volume, de toda a estrutura. E com um FOV um pouco mais limitado, acaba cortando algumas estruturas, como nós podemos ver aqui. Então, em uns 50 centímetros, dependendo da distância lateral do paciente ou do DAP dele, podemos cortar estruturas, né? E o ideal na radioterapia é que não corte nenhuma estrutura, porque os cálculos, eles são feitos considerando a profundidade. Então, toda a parte da pele do paciente tem que aparecer na imagem de forma íntegra, tá? Já para a radioterapia, existem alguns tomógrafos que têm um FOV maior, que pode variar de 65 a 80 centímetros. Então, nós podemos ver que aqui com 80 centímetros nós temos bastante liberdade. E isso
nos auxilia muito na hora de fazer o posicionamento e aquisição das imagens. Outra adaptação que tem que ser feita no tomógrafo é a mesa, né? Porque a mesa do tomógrafo de radiodiagnóstico, ela é plana. Desculpa, errei. Então, outra característica de um tomógrafo para ser adaptado para a radioterapia é que ele tenha a mesa plana, porque o tomógrafo de radiodiagnóstico, ele tem a mesa côncava, né? E na unidade de tratamento, no acelerador linear, a mesa, ela é plana. Então, não adianta eu fazer um planejamento numa mesa côncava e colocar o paciente para tratar numa mesa plana, né? Então, nada vai bater, nem posicionamento, localização, nada vai bater. Então, nós fazemos essa adaptação. Outra adaptação que pode ser feita, né, que seria o ideal, mas se não tiver, não tem problema, né? Dá para fazer? Dá. Então, é o laser que são instalados independentes na sala do tomógrafo, né? Então, na parte externa do tomógrafo, instalam lasers que nos auxiliam na hora de fazer o posicionamento e as marcas da região de tratamento, né? Então, eles são instalados na parte de fora. O tomógrafo, ele conta com o laser também na parte interna dele. Só que na hora de fazer o posicionamento, as marquinhas que nós precisamos para o tratamento, muitas vezes inviabiliza, porque o paciente está dentro do gantry, às vezes não tem espaço suficiente para fazer essas marquinhas, então nós temos um pouquinho de dificuldade, mas não que isso impossibilite a realização da simulação, tá? Então, o laser, ele fica na sala num ponto fora, e essa distância que vai ter entre esse laser, que vai ter um isocentro, e esse outro laser do tomógrafo, vai ter uma distância determinada, mas só será conhecida após a instalação, tá? Porque aí é feito o controle de qualidade para saber isso. Então, as principais características do planejamento 3D. Nós vamos fazer a simulação utilizando uma tomografia computadorizada multi-slice, onde as aquisições das imagens, elas são feitas por fatia, e após isso é feita uma reconstrução volumétrica através do software, tá? E com uma imagem tridimensional, eu terei a localização exata das estruturas. E aí, tendo a localização exata das estruturas, do volume de tratamento, dos órgãos de risco, eu consigo quantificar a dose em cada ponto, inclusive na região de tratamento. E isso possibilita a redução de margens, né? E uma vez que nós irradiamos menos o paciente, menos efeitos colaterais nós podemos ter, menos toxicidades e um tratamento menos agressivo para o paciente. Além de também poder modular a intensidade do plano, que é quando nós falamos de MRT. Nosso colega Wesley vai abordar bastante esse assunto para vocês, tá? Então, os benefícios de ter a tomografia de planejamento é ter uma distribuição uniforme da dose, poupar os tecidos sadios e ter uma localização mais precisa do volume-alvo, tá? E a dose recebida em cada região, nós conseguimos quantificar isso analisando o DVH, que é um gráfico chamado de histograma dose-volume. E aí lá nós conseguimos saber por volume de região a dose que vai receber. Então, aqui é mostrando um plano. Esse aqui é um caso de próstata, onde nós sabemos aqui a localização exata das estruturas, e temos as entradas de campo simuladas aqui, e com uma imagem tridimensional nós conseguimos fazer vários arranjos de campos em torno do paciente, e assim conseguimos desviar de órgãos de risco. Então, no planejamento 3D, nós fazemos a aquisição das imagens com uma tomografia, e isso é importado para um sistema de planejamento, onde são feitas as
reformatações que são necessárias. O médico ele vai fazer o delineamento de todas as estruturas, tá? E todas essas estruturas que são desenhadas, elas vão viabilizar a contabilização da dose de cada estrutura. Então, o médico ele vai desenhar a bexiga, ele vai desenhar o reto, vai desenhar a medula, todos os órgãos que são de risco, que são saudáveis, e também vai desenhar o volume de tratamento. E aí, com isso, esse software vai conseguir fazer o cálculo de dose, quantificar a dose em cada um dessas estruturas que foram desenhadas. Então, eu expliquei para vocês um pouquinho do 2D, um pouquinho do 3D, e eu tive uma experiência recente dessa migração do 2D para o 3D, né? Onde tivemos que migrar algo que era 100% 2D para o 3D. Só que nós não tínhamos um tomógrafo dedicado, que seria o ideal, não tínhamos algumas adaptações necessárias, né? Então, nós tivemos algumas dificuldades, a questão de novos equipamentos, adequação de novos softwares e também de posicionamentos, porque nós tínhamos que fazer um planejamento onde o posicionamento é primordial para que seja reproduzido todos os dias, e o diâmetro do gantry do tomógrafo não possibilitava ter uma liberdade para fazer alguns posicionamentos, né? Porque o diâmetro era um pouquinho menor, então limitava um pouquinho tudo isso. Então, nós tivemos que adequar e fazer novos protocolos. Sejam esses de posicionamento, protocolos de planejamento, de tratamento, inclusive de preparos. Então, na radioterapia, nós temos a necessidade de fazer alguns posicionamentos que precisam de uma maior liberdade para fazer o posicionamento, por causa da região, por causa de acessórios, porque dentro da radioterapia nós temos alguns acessórios que ajudam na imobilização do paciente, além de dar um maior conforto. E nos casos de mama especificamente, onde em algumas instituições os braços eles são elevados, independente do lado que vai tratar a mama, para passar num tomógrafo convencional de radiodiagnóstico, onde a abertura do gantry é limitada, nós tivemos algumas dificuldades, né? Porque não tínhamos um big bore. Até hoje, em algumas instituições, ainda não tem um big bore disponível, né? Mas o que fazer quando o paciente tem dificuldade de elevar o braço, quando nós temos um paciente que não consegue se adequar também a um posicionamento para conseguir fazer essa aquisição na tomografia, né? Então, nós tivemos que passar por um tratamento de toda a equipe, né? Temos uma equipe multidisciplinar na radioterapia. Então, conversando com os técnicos que realizam simulações também, nós pontuamos alguns pontos que eles relataram que tiveram um pouquinho mais dificuldade, tá? Então, as maiores dificuldades que relataram é a questão do tomógrafo não ser dedicado, tá? Então, um tomógrafo que não é dedicado, normalmente ele fica no setor de radiologia, e para a radioterapia nós temos que fazer adaptações de posicionamentos, adaptações no equipamento, né? E com isso, alguns posicionamentos eles ficam limitados, porque o equipamento de radiodiagnóstico, ele tem uma abertura de gantry menor, né? Então, para alguns posicionamentos nós ficamos muito limitados, como é o caso dos pacientes de mama. E aí tivemos que instituir novos protocolos dentro da radiologia, protocolos desde aquisição de imagem até preparos, orientações, e com isso treinar toda a equipe, não só de técnicos, mas a equipe de enfermagem, conversar com os médicos radiologistas para instituir novos protocolos, né? E sempre treinar a equipe, porque nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, né? Tanto na radioterapia quanto na radiologia. E
é extremamente importante nós explicarmos, né, que um bom posicionamento, um bom alinhamento é primordial. Por quê? Por mais que um tomógrafo tenha a opção de fazer uma reformatação, de arrumar o posicionamento do paciente, na radioterapia nós não trabalhamos com isso, nós trabalhamos com a real condição do paciente, como ele vai ser posicionado todos os dias. Né? Então, um bom posicionamento e um bom alinhamento são primordiais, é como eu vou conseguir reproduzir isso todos os dias. E, a partir daí, analisar a qualidade de imagem, todos os fiduciais utilizados, se não cortou nenhuma estrutura, se o bolos ficou adequado, se a mesa ficou bem adaptada, se o paciente não está com nenhuma rotação do corpo, porque qualquer rotação, qualquer diferença que tenha no posicionamento, isso pode interferir na hora de fazer o tratamento, porque pode ter alguma variação no posicionamento do paciente. E aí, falando em qualidade de imagem, nós fizemos um estudo onde a espessura de corte pode interferir não só na qualidade de imagem para o médico fazer o delineamento e fazerem o planejamento do paciente, né? Mas na hora de fazer uma reconstrução da região de tratamento, como o DRR, que é uma imagem digitalmente reconstruída, a espessura de corte vai impactar diretamente na qualidade de imagem, né? Então, aqui à esquerda nós temos um DRR, onde a espessura de corte da tomografia foi de 5 milímetros. Essa segunda é com espessura de corte de 3 milímetros e a terceira é com espessura de 1,5 milímetro. Então, nós vemos que quanto mais fino for o corte da tomografia, a qualidade de imagem é melhor. Mas convém fazer isso para todos os pacientes? Isso é algo que tem que ser discutido com toda a equipe, né? Porque nós podemos fazer uma imagem melhor com uma espessura de corte menor, mas isso tem que ser ponderado junto com a equipe, tem que ser conversado junto com a equipe para determinar quais são os protocolos em que eu preciso de uma qualidade de imagem melhor, né? Onde eu tenho que priorizar, porque quanto menor a espessura de corte, maior a dose que eu posso dar no paciente, tá? Então, na hora de fazer o tratamento, nós também conversamos com os técnicos. Qual foi a sua maior dificuldade quando nós instituímos o 3D, né? Que foi algo muito recente lá, né? Então, na hora de fazer o tratamento, qual foi a sua maior dificuldade? E alguns dos relatos que eles nos passaram foi em relação ao plano cartesiano, né? Porque o posicionamento, o deslocamento, ele vai seguir o plano cartesiano, né? Então, quando nós fazemos um planejamento 3D, até o deslocamento é feito através de cálculos, né? Então, a mesa, a forma que o paciente ficou posicionado, nós teremos os valores da mesa que vai ficar salvo lá no sistema de gerenciamento. Tem que seguir isso, né, todos os dias, e temos uma tolerância para esse posicionamento. E seguir sempre o deslocamento através dessas coordenadas, tá? Outra coisa que eles relataram ter bastante dificuldade foi a questão de aumentar a quantidade de monitores, né? Além do sistema de gerenciamento. Eu acredito que seja porque é tudo muito novo, mas é questão de adaptação, porque um sistema de gerenciamento facilita muito a vida do técnico, do físico, de toda a equipe, na verdade, né? Então, o que se faz necessário, né, nesse momento de transição? Em primeiro, é o treinamento da equipe no geral, né? Para muitos é treinamento, para outros é reciclagem, porque hoje nós, dentro da radioterapia, nós vemos que existem técnicos, médicos, físicos que trabalham em outras instituições e que muitas vezes já trabalham, né, com outras tecnologias, outras evoluções dentro da radioterapia, né? E por mais que tenha em outras instituições todas essas evoluções, existem ainda os tais que trabalham com 2D,
E na hora de fazer essa transição, realmente pode ter alguma dificuldade, porque tem técnico que nunca viu, né? Só trabalhou com 2D. Então, muitos técnicos, eles já conheciam essas técnicas, né, no momento de treinamento, outros nunca tinham visto na prática, né? A enfermagem, normalmente, não conhece essa parte das técnicas, então tem que fazer um treinamento e explicar a necessidade de cada procedimento. Então, a partir do momento que são instituídos novos protocolos. Então, a partir do momento que são instituídos novos protocolos, seja de procedimento, seja de preparo, como do intestino, como o preparo da bexiga, né, no caso de exemplo de próstata, né, então, isso tem que ser passado para a equipe de enfermagem, porque são procedimentos que são novos, né. Os médicos físicos e dosimetristas, normalmente, eles já são bem adaptados a essas novas tecnologias, são sempre bem adaptados a isso, mas também se faz necessário fazer esse treinamento. Outra parte também é a avaliação por DRRs, né? Então, se antigamente eu fazia um planejamento baseado numa radiografia, em que ela seria a minha referência, hoje, no 3D, eu tenho uma imagem digitalmente reconstruída, que nós chamamos de DRR, para fazer toda a avaliação do posicionamento, do deslocamento. Então, vem o deslocamento na ficha, vai fazer de acordo com o plano cartesiano, vai fazer o deslocamento de acordo com as coordenadas. Como eu saberei que está de acordo se eu fiz tudo certinho, né? Então, temos a opção de fazer a avaliação comparando com o DRR, né, que será a nossa referência. Então, teve que ter treinamento de muitos da equipe, né, para fazer a avaliação do DRR, mas não foi algo tão difícil assim. E um ponto importante, toda fase de mudança exige que o departamento tenha principalmente comunicação, né? Eu diria que é primordial, porque para a implantação de novas tecnologias requer muita atenção, mesmo você instituindo novos protocolos, muitas vezes é novo para muita parte da equipe, né? Então, qualquer alteração, qualquer mudança, instituição de novos protocolos, toda a equipe precisa ser comunicada, porque um erro dentro da radioterapia, acredito que seja muito grave, né? Então, estamos lidando com vidas e a comunicação é primordial. E para evitar qualquer falha em qualquer um dos processos, nós começamos a fazer elaboração de POPs, né? Então, cada procedimento, nós fazíamos um novo POP e passava para toda a equipe, para que seja seguido isso, né? Além de treinamentos para alguns profissionais, fizemos reciclagem, né? E aí, sugestão para novos canais de comunicação seria a intranet, né? Mas, normalmente, a radioterapia, se for numa instituição que não seja tão grande, nem sempre seja. Então, para melhorar todos os procedimentos, melhorar a comunicação e não ter, e para evitar falha, a comunicação para qualquer tá saindo. E após todo o treinamento, foi feita uma elaboração de POPs para que todos os profissionais tenham acesso, e fizemos treinamentos de reciclagem com todos os profissionais, né? Algumas sugestões de melhoria na comunicação. Muitas vezes a instituição é grande, então pode ser algum canal de comunicação como intranet, e-mail, e muitas vezes até o WhatsApp, que está ajudando muito na comunicação hoje em dia, né, que é a forma mais prática, né? Então, para fazer qualquer comunicado, para
for reforçar a necessidade de alguns protocolos, algumas mudanças, pode ser feito até um grupo, um modo de transmissão no WhatsApp. Na radioterapia, nós somos uma equipe multidisciplinar, onde todos colaboram para cada procedimento, né? Então, cada instituição tem protocolos diferentes, cada instituição tem um público-alvo diferente, né? E se faz necessário que todos participem e que todos deem sua opinião, né? Discutir, né? Nem sempre vale a pena, mas acho que cada um tem que levantar os prós e contras de cada procedimento, né? Todos os funcionários têm que ser ouvidos. Momentos de transição é o momento de fazer a instituição de cada protocolo e ouvir cada participante de toda essa equipe multidisciplinar, né? Então, para cada instituição não vai existir o certo ou errado, não tem um protocolo que é certo ou que é errado. Então, cada protocolo vai ser de acordo com a necessidade do serviço e o público que será atendido, né? E estudos comprovam que os debates eles são fundamentais para que todos percebam a necessidade e a relevância de cada assunto abordado. Então, além de entender que debater não implica brigar com os colegas, mas que a exposição de argumentos sólidos é capaz de fazer com que as pessoas que pensem de maneira diferente lapidem o trabalho em qualquer processo que esteja envolvido. Então, a radioterapia é uma equipe multidisciplinar, onde não é composta somente de técnicos, mas também enfermagem, físico e médico, e que todos desempenham uma função muito importante. Cabe ressaltar que a comunicação, acredito que seja primordial para todos os processos, né? E que todos os processos, eles sejam sempre muito bem claros, e o treinamento da equipe também acredito que seja primordial, né? Lembrando que a gestão dos fatores humanos nunca dará uma segurança 100% ao sistema. Então, a partir do momento que nós temos a intervenção humana para fazer qualquer procedimento, nós não temos uma segurança 100% do procedimento. Então, prestar atenção, sempre seguir os protocolos, ter comunicação com toda a equipe, porque a radioterapia é totalmente adaptativa, né? Então, qualquer alteração que for feita, comunicar com todos para evitar qualquer erro e qualquer falha em todo esse processo. Gostaria de agradecer a atenção de todos e agradecer também a PHD Eventos e ao Paulo Delfines pelo convite.